abrir um copo d'água sem gelo para você. Sim. Vai no pedestal. Eu não consigo. Eu saio do lugar. Pode ser, amados. Antes de tudo, eu quero agradecer ao pastor Clementino pelo tempo que nos franquia para falar a palavra de Deus. É uma pessoa que durante essa semana nós ficamos bastante preocupados, mas ele está aqui de retorno conosco, sempre com muita disposição para fazer a obra de Deus. Obrigado, pastor. Também quero aproveitar e agradecer os pastores da Regional, que aqui estão, Regional 4. Eu não vou nominá-los, mas estão todos aí. Obreiros, minha gratidão a vocês, aos irmãos da Regional 4, né? Em ênfase à Igreja do Jardim São João, o pastor Américo disse assim para mim: no começo eu não queria ir para São João, depois eu não queria sair. E eu disse para ele: eu estou me sentindo amado naquela igreja, pastor. Então eu estou muito feliz. Obrigado pelos irmãos da Regional, né? E eu não posso deixar de dizer que, de fato, essa é a melhor regional do campo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pode? Se a gente somar 6 com a 4, vai dar 10. Vamos falar hoje um tema interessante, que é restauração espiritual. Hoje é um culto de ensino, espero que você esteja bem atento para ouvir a palavra do Senhor. Eu vou usar o livro de Ezequiel para a gente estudar um pouco a palavra de Deus hoje aqui. Então, abra sua Bíblia em Ezequiel 36, verso 22 ao verso número 27. Vou ficar de costas para vocês aqui, tudo bem? Ezequiel 36, 22 ao 27. Acredito que seja um texto bem conhecido de todos vocês, mas aqui a gente vai recapitular um pouco. O nosso desafio hoje é vestir essa palavra de Ezequiel e saber por que estamos vestindo essa palavra. O que vamos fazer com ela, como vamos aplicá-la ao nosso dia a dia. Isso aqui não é só para passar o tempo, mas para nós aprendermos mesmo a palavra do Senhor. Assim diz a Sagrada Escritura: dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde fostes, ou para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Eu vos mostrarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Esse é um texto bem bacana do profeta Ezequiel, e aqui nesse texto nós vamos encontrar alguns passos do profeta Ezequiel, pelo menos 4 passos do profeta Ezequiel, pelas quais Deus nos mostra como ele restaura o seu povo. Lembrando que essa questão de restaurar não tem muito a ver com restaurar no sentido do dicionário comum, que diz que é restabelecer forças no sentido estereótipo, no sentido físico.
Quando Ezequiel fala de restaurar, ele olha para o homem interior, para dentro de cada um de nós. Tá? Esse é o sentido que ele vai caminhar aqui. Mas antes disso, se nós vamos falar que Deus quer restaurar o interior, eu acho bem interessante a gente olhar um pouco o contexto de Ezequiel para mostrar para vocês, ou para nós vermos juntos, como é que está a situação do povo de Israel. Como é que eles estão vivendo. A gente pode ir lá para Ezequiel 1, e a gente vai ver no capítulo 1 de Ezequiel 1:1, que ele está junto ao rio Quebar. Ezequiel deve ter em torno de 30 anos, mais ou menos, de idade, aqui um jovem ainda, né? Mas extremamente usado por Deus. E ele está junto ao rio Quebar, exilado em Babilônia e expatriado, longe da tua terra natal, longe da sua pátria. E por que ele está lá? Por que isso está acontecendo? Porque ele foi precedido por um rei de Israel. Eu não vou ler os textos porque não vai dar tempo, tá bom? Ele está precedido pelo rei de Israel, está lá em 2 Reis, falha a memória, no capítulo de números 24, 18 de 2 Reis. Rei Joaquim, ou Joaquim, que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E à medida que esses reis fizeram o que era mal aos olhos de Deus, então veio a derrubada de Jerusalém, e Jerusalém foi exposta de certa forma, que foi levada cativa. Perceba que aqui é uma escravidão para Ezequiel, embora essa escravidão não seja exatamente como a escravidão do Egito, que eles amassavam palha com barro e sofriam tanto. Ezequiel está junto ao rio Quebar, batendo um bom papo com os anciões, e junto ao rio Quebar, ele começa a ter visões de Deus, visões do Senhor. E eu vou ler para você o texto. E aconteceu que no 30º ano, mês que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Um jovem profeta do Senhor começa a ver visões de Deus exilado junto ao rio Quebar. Eu vou resumir para você, para que você possa entender as visões, tá bom? A primeira visão que Ezequiel tem aqui é que ele vai ser o mensageiro do Senhor e o resplendor da glória de Deus, deste Deus grande que nós servimos. Alguns textos eu faço questão de ler para você, para mostrar que, embora o povo de Israel, nós vamos ver isso ao longo do texto, vivia uma vida tão errônea e pecadora, embora Israel estava fazendo coisas que não deviam fazer, este Deus a quem nós servimos, ele continuava puro em si, um Deus ato puro que não se contaminava e não se contamina jamais. Ezequiel 1, 26 e 28. Eu vou correr um pouco, tá bom, gente? Aliás, vocês vão me conhecer um pouquinho, porque eu não sei pregar sem ler Bíblia. Eu acho que nós precisamos ler a palavra de Deus. E por cima do firmamento que estava por cima da minha cabeça, havia uma semelhança de trono como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele. Verso 28. Como o aspecto de arco que aparece na nuvem no dia de chuva, como aquele arco-íris. Na verdade, Ezequiel vai descrevendo a pessoa de Deus como ele consegue. Porque nós jamais vamos poder descrever Deus na sua totalidade. Aliás, o dia que nós pudermos definir Deus, pense que ele deixaria de ser Deus. Então não é possível que o homem defina Deus. Ele está muito aquém daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Conhecemos de Deus apenas uma fagulha. Já viu o soldador quando ele vai soldar e solta aquelas fagulhazinhas? O que nós conhecemos de Deus ainda é uma fagulha dele. Conhecemos o suficiente para que ele salve a nossa alma e nós o reconheçamos como Salvador. Mas eu digo aos irmãos que vamos viver a eternidade toda com ele e ainda não o conheceremos pela totalidade, porque ele está muito além do nosso entendimento. Ele é um Deus muito além de nós. E por isso Ezequiel descreve da forma como ele consegue. Assim era o seu aspecto como do resplendor em redor.
Este era o aspecto semelhante da glória do Senhor. Vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. A situação é caótica do povo, mas Ezequiel faz questão de descrever esse indescritível Deus, para mostrar que, embora os homens pecam e falham, Ele mantém a sua essência sempre. Essa é a primeira visão de Ezequiel. A segunda visão, que vai estar no capítulo 4, 24 a seguir, ele traz uma mensagem de reprovação e de juízo de Deus em cima das questões que o povo de Israel, em cima dos atos, que o povo de Israel está praticando. Né? Reprovação de juízo. E essas reprovações você vai encontrar no capítulo 4, que é um cerco que Deus vai fazer. Como é que Deus vai fazer esse cerco? Vai fazer com a fome. Deus vai mandar fome sobre a terra, para mostrar a eles que eles deveriam respeitar um pouco mais o seu nome. É Deus que está trabalhando aqui. Ele vai fazer o cerco em Jerusalém, e tem muita gente em Babilônia ou em Jerusalém, que tem muito recurso financeiro. A gente vai encontrar gente muito rica lá. Mas o texto bíblico vai revelar que mesmo as riquezas que esse homem possui, os recursos que eles possuem, não seriam suficientes e Deus haveria de corrigi-los, porque eles profanaram o nome dele entre as nações. Razão pela qual eles estão aqui, cativos em Babilônia. E muito pior do que isso, né? A gente pode lembrar um pouco da Venezuela. Todo mundo está acompanhando a Venezuela, o que está acontecendo lá na Venezuela? Que um salário mínimo não dá para comprar um pacote de arroz. Um salário mínimo não dá para comprar um pacote de arroz na Venezuela. E por que isso? As pessoas têm, às vezes, o dinheiro, às vezes não têm, mas também não têm o que comprar. É praticamente o que está acontecendo aqui. Na época do profeta Ezequiel, as pessoas tinham condição, mas não tinham onde comprar. Um cerco, isso aqui é o juízo e a correção de Deus em função das ações que esses povos aqui estão fazendo. E o pior de tudo isso está no capítulo de número 8 do profeta Ezequiel, que ele observa que a glória de Deus saiu do templo. Não há nada pior do que isso. E é por isso que Davi diz: Senhor, não retiras de mim o teu espírito. Porque não há nada. A gente pode perder tudo, só não podemos perder este espírito que está em nós. E esse povo aqui demonstra, no capítulo 8 do profeta Ezequiel, que a glória de Deus se retira do templo. Se você quiser anotar, então depois pesquise na sua casa, Ezequiel 8, verso 1 a 25, você vai encontrar como o pecado penetrou na vida de Israel. Eu não consigo e não é possível dizer todas as mazelas que o povo de Israel fez, mas este é um povo que se tornou de uma infidelidade e de uma inutilidade tão grande que Deus estava zangado com eles. Tão zangado que você vai ver lá no capítulo número 15, que Deus compara Israel como o ramo de uma videira. Todo mundo conhece o que é um ramo de uma videira aqui? Da uva? O ramo da uva? Serve para quê o ramo da uva? Nem para cabide serve. Né? O próprio texto bíblico diz isso, não serve para pendurar nada, porque ele é muito frágil. Ele só serve para ser jogado no fogo e ser queimado. E lá no capítulo 15, Deus compara, faz uma parábola. E isso, muitas passagens do livro Ezequiel são parábolas, onde Deus compara o seu povo com alguma coisa, parábolas do Antigo Testamento. Espero que para vocês não seja uma surpresa, porque no Antigo Testamento também existem muitas parábolas. E ele diz, olha, vocês são comparados como o ramo da videira, que não serve nem para pendurar roupa ou usar como cabide. E por que isso aconteceu? Porque Israel se tornou um povo idólatra. Veja, este é o cenário de Israel, essa é a vida que eles estão vivendo, e este é o pensamento de Deus com relação a eles, e é isso que Deus está falando para o profeta Ezequiel junto ao rio Quebar.
E quando a gente olha para isso, me parece que a primeira impressão que a gente tem é que Deus vai acabar com tudo, não é verdade? Deus vai terminar com tudo. Mas não é isso que acontece. No capítulo 36 que nós lemos, nós vamos encontrar um Deus fiel a si mesmo, a sua aliança, ao povo que ele ama. E então em Ezequiel 36 ele decide: eu vou restaurar o meu povo. Eu vou mudar todo esse cenário. As pessoas que são tão falhas como um galho de uma videira que não serve para nada, eu vou fazer deles árvores poderosas que vão servir para muitas coisas. Uma boa árvore serve para muitas coisas. Fazer móveis, enfeites, fazer piso, fazer forro, serve para muitas coisas. E Deus tem um plano com este povo, assim como tem um plano conosco, que muitas vezes falhamos, deslizamos, cometemos pecado, mas há uma disposição nesse Deus em nos restaurar todos os dias. Você pode aplaudir o Senhor por isso, por esse Deus que restaura. Deus quer a sua nação renovada, mas para renovar a sua nação, ele vai mostrar através de Ezequiel que existiam alguns passos a serem seguidos. Não é de qualquer jeito. Você vai perceber que em todo momento Deus não fala, ninguém é protagonista de nada. Deus é o protagonista da história, sempre. Toda vez que você lê a Bíblia, nunca ache que aquele personagem que está lá é o protagonista. Deus sempre será o protagonista, sempre. Toda vez que você olhar para a Bíblia e interpretar ela que a outra pessoa é protagonista e não Deus, a sua hermenêutica bíblica está errada. Deus sempre será a pessoa com a qual nós devemos render glória e louvores, sempre. Do verso 22 ao 23 que nós lemos, ele diz assim: dize portanto à casa de Israel, Deus dizendo ao profeta, assim diz o Senhor Deus, letra maiúscula, assim diz Yahweh, não é por amor de vocês que eu faço isso. Eu vou renovar, mas não é por amor de vocês, mas pelo meu santo nome. Você consegue perceber que é Deus o protagonista e nós só somos os coadjuvantes nessa história. Deus vai dizer: é pelo meu nome que eu vou fazer isso, pelo meu santo nome. Não é por amor de vós que eu faço, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio dela. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Primeiro passo do profeta Ezequiel. A restauração espiritual passa pela valoração do nome de Deus. Este é o primeiro passo. Cristãos precisam valorar o nome de Deus, erguer esta bandeira, sabendo que nós não estamos erguendo a bandeira de um qualquer, nós estamos erguendo a bandeira de um Deus que subsiste por si só, um Deus que é ato puro, um Deus que não se subordina ao tempo, e um Deus que está aqui dominando todas as coisas e dizendo: assim vai acontecer e assim vai acontecer. É este Deus de quem Ezequiel está dizendo. Deus está indignado com Israel porque eles profanaram o seu nome. Meu pai não está hoje aqui, ele congrega lá no Inocop, dessa mesma regional. Mas sempre me diz uma coisa: meu filho, nós somos pobres, a gente só tem o nome, então a gente precisa conservar o nome. Eu percebo que Deus também gosta de ver o seu nome ser prestigiado. E é por isso que ele está dizendo ao povo de Israel: é pelo meu nome que eu faço isso. E ele diz: é porque eu sou o Senhor.
Eu sou o Senhor. Israel é marcado por muitas questões difíceis, idolatria, desprezo de pais e mães, extorsão de pessoas que chegavam, injustiça contra órfãos e viúvas, subornos, imoralidades várias. Eu não tenho tempo para ler todos eles, mas está lá em Ezequiel 36:2, você pode ler em casa. Por isso, essa nação está recebendo uma mensagem de Deus, e Deus dizendo para ele: vocês querem restauração? Então honrem o meu nome por onde vocês passarem. Queremos restauração? Queremos uma igreja avivada todos os dias? Queremos uma igreja que reflita a imagem do Criador? Então precisamos honrar o nome dele por onde passarmos. Aliás, Deus curte o máximo, por exemplo, quando olha para o Naor, e vê o Naor passeando sobre a terra, e olhando para ele, e fazendo com que a glória dele seja expandida, porque é exatamente assim que Deus enche a terra com a sua glória. Deus não vai descer assim, fazer uma explosão, bum, e fazer um clarão, não. Deus vai nos usar para espalhar a sua glória sobre a terra. Por isso ele quer que nós o honremos, e honremos o teu tão precioso e tão sublime nome. O povo de Israel vivia o antropocentrismo, aonde o homem era o centro de todas as coisas. Fico muito preocupado quando ouço pessoas pregarem e dizer assim: eu fiz, eu sou o grande profeta de Deus. Fico muito preocupado com isso. Eu sou o poderoso. Nós não somos nada diante desse Deus. Ele é poderoso. Nós não. Nós não. O antropocentrismo tem operado muito nos nossos dias. O homem tem aparecido muito. As superestrelas, os superstars têm aparecido muito nos dias em que vivemos. Mas há um desejo ardente de Deus, no século 21 ainda, no mundo odierno em que vivemos, em que só Ele apareça através da nossa vida. Só Ele. Quando isso acontece, as pessoas vão querer saber o que acontece conosco, que ganhamos um salário mínimo, que a situação está difícil, o desemprego apertou, e a gente continua cantando: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Porque há em nós um Espírito que nos move grandemente. Esse povo aqui afronta o Senhor. Talvez eu tenha que perguntar a mim mesmo: como as minhas ações têm transmitido a imagem do Deus a quem eu sirvo? Como é que as minhas ações transmitem a imagem do Senhor a quem eu sirvo? Nós precisamos fazer com que as pessoas ao nosso redor percebam o quanto este ser, Deus, e quanto a sua divindade significa para nós. Quanto Deus significa para nós. Quanto Deus significa para nós quando entramos na igreja. Hoje é culto de ensino, tá bom, gente? Quando a gente entra na igreja e cola o chiclete debaixo do banco, e a gente sequer considera aquela irmã que limpa a igreja. Quanto Deus custa, quanto Deus representa para nós, se a gente vem à igreja e vai 40 vezes no banheiro. Quanto Deus significa para nós, quando nós não prestamos atenção nos louvores a Ele entoado desde a orquestra até o final. Quanto Ele significa. Muitas pessoas vão entrar na igreja e vão nos observar, e através de nós eles vão perceber o quanto vale este Deus para nós. Para Israel me parece que esse Deus não estava valendo muito. Mas para nós eu tenho certeza que vale muito. Vale muito. Há um Deus que quer fazer com que o seu povo enxergue isso, que valore o seu nome. Porque não existirá, meus prezados irmãos, renovação espiritual se nós não respeitarmos ao Deus a quem nós servimos. A igreja precisa não só isso, reclamar também a santidade de Deus. E
como é que a gente reclama a santidade de Deus? Mostrando Ele. Mostrando Ele. Né? As pessoas vão olhar para Marquinhos, né? Vão dizer assim, quando eu crescer, eu vou, não com o meu caso, porque para mim não vai dar mais Marcos. Quando eu crescer, eu quero ser que nem Marcos. Quando eu for crente, eu quero ser como aquele pastor, pastor José Augusto. Quando eu for crente, eu quero ser como o pastor Eliseu. As pessoas vão nos observar, elas vão nos olhar, e as nossas ações têm que valorar e glorificar ao Deus a quem nós servimos. Não há renovação espiritual sem haver respeito com esse Deus. Eu não tenho tempo para... Efésios 4 vai dizer um monte de coisa que as pessoas não devem fazer. As pessoas que não falam a verdade, falam mentira. Tem pessoas que ainda vêm à igreja e furtam. Né? Outro dia eu estava numa igreja e a irmã diz assim, pastor, furtaram o meu celular. Parece incrível, não é? Mas acontece. Por isso, a restauração vai em valorar o nome de Deus. Outro dia acho que disse aos irmãos do Jardim de São João, né? O cidadão achou a carteira cheia de dinheiro. Trabalhava no aeroporto nessa época, cheio de dólar. Né? A carteira cheia de dólar, não tinha o nome, não tinha identificação, não tinha nada. Ele diz assim, achado não é? Não fala, tá bom, irmão? É uma frase que as pessoas usam. Né? Não tem identificação, o dinheiro é meu, botou no bolso. Não é? Crente. E eu pergunto, isto é valorar o nome de Deus ou é denegrir a imagem do Senhor que nós servimos? O dinheiro deve ser entregado à autoridade, disse aos seus irmãos outro dia, deve ser entregado para a autoridade. A autoridade dará um destino a ele. E Deus espera de nós que honremos sempre o seu precioso nome. Efésios vai falar isso. Aquele que furtava, não furte mais. Bora correr? Tenho 15 minutos, até menos para encerrar. Segundo passo, a restauração espiritual passa pela reconstrução de uma identidade. Verso 24, tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Eu vou dar para vocês uma identidade, porque vocês perderam a sua. Vocês não sabem mais a quem vocês servem. Vocês não sabem mais a quem vocês se devotam. Aliás, Erik Erikson, ele foi uma frase dele na Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória, que citou a crise de identidade dos soldados americanos, que quando foram para a guerra, passaram por momentos de tantas aflições e eles ficaram apavorados e eles não conseguiam se identificar a si mesmos, foram perdendo a sua identidade. Assim estava o povo de Israel, é que eu tenho impressão que eles estão tão aquém da graça de Deus que eles perderam a sua própria identidade, a sua própria origem, muito longe. E uma das formas de recobrar a regeneração espiritual é ter a identidade do Senhor. A Bíblia diz que nós somos pequenos cristos. Cristãos quer dizer pequenos cristos. Então, a gente faz aquilo que Jesus faz. Nós somos o representante e o reflexo do Senhor. Tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei. E eu vou dizer uma coisa para você. A única coisa impressionante aqui é que Deus vai buscar a gente lá, e vai trazer a gente aqui, vai congregar a gente de novo. É a única coisa impressionante, porque Israel está todo desmantelado. Mas o mais impressionante é esta ação de Deus, o ativo de Deus. O Deus ativo vai buscar nós que estamos lá fora, tão passivos o mundo, nos traz aqui para dar-nos a nós uma nova identidade. Você agora é cidadão do céu. Você leva um novo nome. Renovação espiritual passa pela reconstrução de identidade. Renovação espiritual
passa pela purificação. Não dá para ser renovado espiritualmente se não for purificado. E é por isso que o Senhor diz no verso 25 do profeta Ezequiel: então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Quando Ezequiel fala de purificação, ele está dizendo que Deus vai mudar o coração deles. Deus vai trabalhar dentro deles, porque é dentro que Deus precisa trabalhar de cada um de nós. Por fora somos bem diferentes, físico, cor do cabelo, tamanho do pé, mas por dentro nós precisamos ser iguais. Iguais. E ele assim: eu vou aspergir água sobre vocês, para purificar vocês. Purificar do quê? Das idolatrias, purificar dos maus tratos, purificar das desuniões que eles praticavam. Hoje a gente não tem mais isso nos dias em que nós vivemos. Se houver, há aqui um Deus poderoso para aspergir água em mim, para me tornar mais unido aos meus irmãos. Esta é a função deles. Eu chamo tudo isso, do que eu chamo? Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Nós não merecemos nada, mas a maravilhosa graça de Deus nos alcançou. Estávamos poluídos de todos os lados, e aí Deus diz assim: vou botar água limpa em vocês. E nos lavou, e aqui estamos para celebrar o nome do Senhor. Que cada um de nós tenhamos a consciência de que renovação espiritual passa pela nova identidade. Nós temos uma identidade perante o Senhor. Passa pela purificação. Purificação do quê? Purificação do quê? Existem muitas coisas que são muito passageiras, são males temporários. Eu vou dizer para você alguns deles. Por exemplo, enfermidades são males temporários. Não é verdade? Enfermidade, ela vem e passa. Um dia, né, ela vai ter o seu fim. Quando a morte chegar, a enfermidade vai ter o seu fim. Outros problemas de saúde também terão o seu fim. Mas o pecado, o pecado continua. Deus pode usar a enfermidade para levar a pessoa a um processo de santificação. Deus pode usar outros meios para curar muitas enfermidades. Mas você não vai ver Deus usar o pecado para fazer qualquer coisa. Porque o pecado é inteiramente mau. O mal maior é o pecado. Este é um mal que vai levar à eternidade, que vai durar. Por isso, o Senhor está dizendo a Ezequiel: eu vou lavar vocês com água limpa, vou limpar o pecado existente, porque só pode haver renovação espiritual quando o Senhor nos lava dos nossos pecados. Este pecado, ele é terrível. E nós precisamos ter consciência disso. Porque se a nossa consciência não for um freio, ela será um chicote para a nossa vida. Assim como foi para o povo de Israel, lá em Babilônia. Então, outro dia vi uma pessoa pregar e disse: Deus veio nos salvar do inferno. Deus não veio salvar ninguém do inferno. Deus veio nos salvar dos nossos pecados, porque o pecado é o mal maior, e Ele nos salvou dos nossos pecados. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque este é o mal que nos atinge, o pecado. Deus não veio salvar diretamente ninguém do inferno, até porque o inferno não foi feito para nós. Mas Ele veio salvar a humanidade dos seus pecados, porque à medida que o pecado é limpo de nossas vidas, nós então viveremos uma vida renovada com o Senhor a quem servimos. Então,
Restauração espiritual demanda um coração purificado, demanda purificação, demanda um coração novo. E é por isso que Deus vai dizer no texto, desculpe, eu vou encerrar aqui, que Ele vai dar um coração, tirar um coração de pedra. Isso aqui é uma parábola, são comparações que Deus faz. Ele diz assim, eu vou tirar o coração de pedra e vou botar um coração de carne. Porque o coração de pedra não nasce nada, não brota, não produz nada. Ele é pedra. A raiz não entra, não funciona. Eu tiro o coração de pedra e boto um coração de carne e a partir daí ele começa a produzir. A partir daí ele começa a dar fruto. A partir daí ele começa a receber uma renovação. Perceba que não é um novo começo. Você vai começar, não é um novo começo. O passado morreu, o coração foi tirado. Deus diz assim, não é um novo começo, eu tiro o coração de pedra e coloco um coração novo agora, é tudo novo. Tudo novo, não é um recomeço, é tudo novo, zerado. Então, renovação espiritual passa por vários caminhos, conforme citado aqui. Você pode voltar às minhas proposições? E eu digo para você. Está ali? Você pode ler? É possível? Por favor, leia. Agora vamos fazer direitinho. Um coral com vozes. Ó, vou contar, tá bom? Ó. 1, 2, 3. A segunda, por favor. Próxima. E última. Se não houver esses caminhos, não ache que vai haver restauração. Não ache que um volume alto, um barulho em excesso vai mudar essa história. Embora toda reunião de pessoas produza barulho, mas para que nós possamos ser a cada dia renovados pelo Senhor, a gente precisa seguir os passos que a Bíblia nos instrui. E aí seremos uma nação de fato renovada e pentecostal, que eu acho que é tudo o que nós queremos. Aplauda o Senhor nosso Deus. Aplaudam mais esse Deus. Muito mais. Só há um que deve ser aplaudido. É esse Senhor a quem nós servimos. Deus abençoe a vida de vocês.